Olá pessoal do YouTube, aqui mais um programa do Bloco 6. Esse programa que traz para essa mesa de debate para o seu computador ou seu tablet ou ainda smartphone assuntos sobre o Enarte e sobre os grupos adultos do nosso estado. Esse programa é muito especial, talvez traremos o primeiro tema polêmico. Pouco polêmico. Eu não acho que é muito polêmico, é realidade, na verdade. É realidade. Então, o que acontece? A pergunta é... o Enarte ainda é um festival amador? Essa aqui é a pergunta que fica no ar. O que vocês acham, Guilherme? Eu acho que a gente tem que abrir em diversos pontos aí pra discutir se é amador, porque... Eu acho que não. Tu acha que não? Acho que não. Eu também acho que não, até porque agora o que eu vou dizer vai ser até bem contraditório com a palavra amador, porque os profissionais que a gente tem no meio, nos dois grupos, recebem. O que são profissionais? Recebem instrutores, músicos, coreógrafos, ensaiadores de prenda. A gente paga, hoje tu paga para outros grupos fazer trabalho de expressão corporal com o teu grupo. Grupos de teatro, de outros ramos da dança. Hoje tu paga para um grupo te ensinar a fazer uma coreografia de entrada e saída. Exatamente. Tu gasta com material para fazer entrada e saída. Tu contrata, não sei se seria a palavra, mas tu pega bailarinos de fora para atuarem só na tua coreografia de entrada e saída. Não é mais amador. Bailarinos ou atores, dependendo do ramo que vem a coreografia, se ela é teatralizada ou se ela é mais dançada. Então, acho que para amador tá ficando para trás. Sempre cuidando, tá? A gente não tá criticando nem nada, muito pelo contrário, aí, conforme eu falei para vocês hoje, agora nessa preparação do vídeo aqui, uma informação que eu tenho é que o tradicionalismo vem crescendo. Entenda-se por tradicionalismo, está crescendo a adesão dos grupos ao MTG, adesão dos CTGs, crescimento de novos grupos, individuais. Então isso é um dado que eu recebi de dentro do MTG, que isso está crescendo. Então não é crítica ao MTG. Eu acredito que é inegável que o festival cresceu muito de alguns anos pra cá. Na verdade, o crescimento é muito notório já desde na década de 90. O festival só tem crescido. Ele tem alguns picos de crescimento, alguns anos mais, outros menos, mas ele vem a esse nível. Eu acho que no geral ele tem crescido todos os anos, tá? Talvez tivemos alguns retrocessos em algumas questões, mas não são muitas. No geral, eu acho que o festival ele tem recebido acréscimo e recebido experiência dos organizadores, tá? Lógico, algumas coisas às vezes não funcionam bem. E talvez a gente pode começar a avaliação dessa maneira. Já que o Guilherme citou vários itens, de repente a gente fala rapidamente desses itens. Se a gente traçar um paralelo entre o Fegarte e o Enarte, vamos tentar pegar um cenário de 2014 no Enarte e de 95 no Fegarte. Vamos pegar 96, que foi o último Fegarte Farroupilha. Pode ser o último Fegarte Farroupilha. Começando pela estrutura do parque do Enarte. É inegável que cresceu muito. A estrutura em Farroupilha era bem menor do que é hoje em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz já está pequeno para esse festival. Já está pequeno. Tá? Então houve uma melhoria muito grande. Então, se analisarmos a questão na visão de qualidade, não é mais amador. Eu acho que já está num nível muito maior. Tá? Em questões de comissão avaliadora, nesses anos todos, o que a gente pode dizer? Que a comissão evoluiu muito, eu acho. Sim, evoluiu em conhecimento, em organização, em ter uma preparação, em preparar os grupos com o que eles querem, qual é a visão deles em termos de avaliação. Tu tem toda uma hierarquia dentro da comissão avaliadora. Tu tem desde o responsável pela comissão lá do MTG, o responsável por cada quesito de avaliação. Não é só o avaliador que está em jogo, tem também a revisão de uma avaliação. Exatamente. Então... O que acontecia muito naquela época, e aconteceu também agora na época do Enarte também, questão de, vamos lá, 2007, vamos usar um exemplo aí, 2007 acho que foi. Os grupos inovavam
E a comissão não sabia avaliar se aquela inovação era condizente com o que estava escrito ou não. O que acontecia? Se era exagero, se era exagero ou não. O que acontecia? Muitos grupos deixavam de classificar ou de ir bem no ano. No outro ano, aquela inovação que eles fizeram valia para o ano seguinte. Isso não acontece mais. E isso por quê? Porque a profissionalização dos grupos, na minha opinião, está vindo antes da profissionalização da comissão avaliadora. Arrisco dizer isso. Mas eu acho que agora... a gente pode até verificar isso aqui, seguindo aqui a organização do assunto que o Diogo fez aqui rapidamente. A gente pode chegar e justamente ilustrar esses pontos que tu tá falando agora. Eu acredito que a gente vai conseguir. Pilcha. Hoje as pilchas também têm muito maior qualidade do que era antigamente. Tem muito maior qualidade, porém muito menor o número de pessoas que fazem pilcha. E digo mais, isso é mais do que nunca hoje em dia é um comércio também. Mas é totalmente um comércio. A gente tem empresas enormes de pilcha, né? Só de indumentária gaúcha. E já podemos até seguir para um outro item que fala da coreografia. Coreógrafos e coreografias. Trabalhos caseiros não existem mais hoje. Não. E quando aparece o trabalho caseiro, leva a pau na avaliação. Porque está... Na avaliação de entrada e saída. Porque não tem criatividade e tudo mais. Porque se tu não tem uma grande estrutura cenográfica, daqui a pouco é desvalorizado. Mas tu vem com dança. Tu tem que ter passos que tu traz passos de ramos de outras danças para conseguir, na visão, na minha opinião, da avaliação, conseguir trazer uma coisa nova, uma coisa inovadora que eles julgam criativo. É isso aí, essa parte da coreografia em relação ao grupo, é o que o grupo apresenta, aí a gente já teria um assunto para um outro vídeo. Porque daí a gente parte de um negócio assim, tu escuta a maior parte da comissão dizer, a gente não avalia a entrada e saída, só avalia que o grupo dança, mas... Sim. Então, se a gente for por esse caminho, é um outro vídeo. Mas a diferença naquela época do FEGAT, década de 90, final da década de 90 ali, não tinha quase nada de investimento. Tanto que o que eu fui com o FEGAT, ou o evento, o festival que eu considerei assim, o divisor de águas, foi em 97. A gente até montou um post com o Guapos da Agronomia. 97, gente, foi um ano de ricas coreografias. Tanto que a própria do Guapos da Agronomia virou tema de abertura do Galpão Crioulo. Então teve diferença. E os trabalhos corporais dos grupos? Os grupos de ponta tinham. Tinham, os grupos de ponta Mas tinham prendas que iam lá e faziam trabalho de prenda? Não era tinha, bem assim. Tinha 2, 3 instrutores, um que cuida só da interpretação, outro que cuida só da correção. Não. Até porque esses trabalhos todos são feitos principalmente para valorizar a interpretação do grupo. E na época não era a interpretação que era o que... Não, era harmonia e correção. Definitivo no harmonia festival. E correção. E a gente pode entrar agora na questão do ensaiador. Essa figura do ensaiador é uma figura que já existia antigamente, porque naturalmente existiam instrutores de ponta que tinham mais de um grupo no estado. Com certeza, tinha. E quando acontece isso, muitas vezes tem uma pessoa do grupo que cuida disso. Só que hoje nós temos... Hoje o ensaiador é um profissional, gente. Não, tudo bem, mas... Ele recebe. Mas eu não... Não, o ensaiador às vezes não recebe. Ensaiador, eu tenho essa visão. O ensaiador geralmente é o cara que comanda o grupo, puxa, mas não recebe para isso. O instrutor geralmente, hoje, na maioria dos casos, né, uma pessoa de fora que recebe para fazer aquele trabalho e que geralmente não tem somente um grupo. Mas essa visão do ensaiador era bem... Tá, mas assim, até existem ensaiadores que recebem, mas o que eu queria chegar assim, hoje em dia, eu acho que o Enart não é mais um trabalho amador, porque tudo é voltado para a vitória. Não se investem mais em trabalhos caseiros. Se tu for com um trabalho, às vezes se tu fores com um trabalho de pilcha caseiro, um trabalho de coreografia caseiro, e apostar no teu ensaiador para tocar o grupo sozinho, a entidade às vezes não valoriza esse trabalho, não se aposta.
Os próprios dançarinos não valorizam. Aí é que Os tá. primeiros meses dançarinos os primeiros não meses de resultado ruim já vão lá e já contratam uma grande figura, um grande instrutor pro grupo. Quando não sai do grupo, vai pra um... Todo início de ano tem uma troca de instrutores geral, assim. E uma troca de dançarinos também dentro dos grupos. Também. Por quê? Porque cai justamente nisso que o Sapiranga falou. Busca incessante pela vitória e nada mais. E daí, aí o negócio começa a ficar louco. Aí ele deixa de ser amador, totalmente. Exatamente, até porque eu vou contratar os melhores músicos, eu vou contratar os melhores professores, os melhores instrutores, eu vou contratar o melhor trabalho. Que hoje, músico, instrutor, coreógrafos, o que eu ainda não está nítido, mas que a gente já sabe que por essas trocas de grupo tem até uma procura pela profissionalização. Contratação. Dançarinos. Por quê? Eu dancei num grupo, não fui muito bem esse ano, eu acho que eu tenho potencial para dançar mais, eu vou para outro que vai subir junto com o meu potencial. E a gente perdeu a camiseta para profissionalização mesmo do movimento e, voltando ao que o Sábio falou, busca pelo resultado e nada mais. Essa busca pelo resultado às vezes nos leva a pensar. Eu vou fazer a minha finalização de pensamento já, tá? Do Sim, assunto. nós já estamos encaminhando mesmo pro final. Essa busca do resultado acaba trazendo para o Enarte o que a gente escuta nos corredores, né? Só escuta, porque ninguém age. Todo mundo diz, o Fegarte acaba com o grupo, o Fegarte acaba com o CTG. O Enarte, né? O Enarte, desculpa, o Enarte. Mas o que eu vejo é cada vez mais gente gastando de 35 a 40, a 50 mil por ano para fazer um trabalho. E aí tu chega lá e muitas vezes o grupo classifica para o domingo e se gastou um dinheirão. E se tira o que daí? Qual é o resultado que se tira daí? É visão? É status? É satisfação de ter dançado no domingo? É satisfação de ter ficado na frente daquele cara que não dançou no domingo, dançou só na sexta e no sábado? Eu não sei o que tira. E daí eu tenho uma desculpa te interromper, mas eu tenho uma opinião ainda forte, pessoal, minha como dançarino, em cima disso. Porque o trabalho todo está encarecendo. Nenhum grupo mais faz um trabalho, por mais simples que seja, para a Enarte, com menos de 30, 35, 40 mil reais. Então, e quem está pagando isso? O dançarino. O restante, o CTG, muitas vezes. O restante a gente não tem mais músico. Desculpa, até tem alguns daqui a pouco, mas a maioria dos grupos não tem mais músico que vai por prazer para uma entidade tocar simplesmente como dançarino vai. Que vai lá investir naquilo, porque o sonho dele é dançar uma final de Enarte, é ganhar um Enarte, e ele acaba pagando bastante por isso, enquanto os músicos a relação realmente é bem mais profissional. Não, isso não é só com os músicos, né? Então também não é algo que é contra músicos e instrutores. Eu acho que assim, quem trabalha dessa maneira deve continuar o seu trabalho e com certeza vai ter um mercado muito bacana e se tá no mercado é porque tá fazendo bom trabalho. Exatamente. Pra gente finalizar esse vídeo, que o tempo já está estourando, o que eu acho que falta para o Enarte? Falta mais amadorismo. E quanto mais amadorismo, mais coração, mais trabalhos caseiros, mais trabalhos com vontade, mais trabalhos com coração. Daqui a pouco o aparecimento de novos talentos que hoje são abafados em função disso. Exatamente. Então, a profissionalização fez o festival crescer muito, mas eu gostaria que o amadorismo voltasse um pouco mais. Fazendo um ponto, uma questão aí agora... Não pode se estender. É bem para finalizar mesmo. Deixar uma pergunta no ar, daqui a pouco não sei, daqui a pouco até pode ser muita imaginação minha. Será que o Fegarte, que vem aí, não está trazendo esse amadorismo de volta? Vamos falar isso no próximo programa? Pode ser. É um baita assunto. Ou no próximo programa, perto do Fegarte. Perto do Fegarte, exatamente, cara. E vamos Fica a ver dica. O que vai acontecer aí nos próximos meses. Então agora, pessoal, vamos para a charada desse programa. Vamos lá.
De novo, voltando, explicar assim, daqui a pouco tem alguém assistindo pela primeira vez, a resposta da charada é o nome de uma entidade tradicionalista, certo? A charada é: uma noiva milionária estava com problema para montar o seu vestido para o casamento. Ela não podia usar nem fios de bronze, nem de prata. E aí, o que ela precisava? Do que ela precisava? Do que ela precisava A é o nome resposta é o dessa nome da entidade entidade. tradicionalista. Eu sei, mas não vou falar. Eu também sei. E não é um CTG. O pessoal tá achando engraçado antes da resposta, já tomaram que acha engraçado depois também. E não é um CTG. Ela precisava de só véu de ouro. Pra ela só servia... Só foram véu de ouro. Só véu de ouro. Exatamente, homenagem aí ao Sovel de Ouro da 12ª região, Canoas. Um abraço pro pessoal lá. É isso aí, então, pessoal. Esse aqui foi mais um programa do Bloco 6. Agradecemos muito a sua participação. Visite nossa página no Facebook. Se gostou, curta, comente, compartilhe e até mais. Feitoria. Gente novo. Tá. 1, 2, 3, foi. Tá. Entrar na... Deixa eu voltar dali então. Então agora a gente vai pro A charada? charada. Vamos Voltou, né? Não, não é pra fazer. Já tem.